Como eu tinha dito ali na descrição do curso, eu dei um curso no mês passado que eu comecei a falar um pouquinho sobre a Lélia e senti muito uma necessidade assim de aprofundar no trabalho dela, porque ela tem uma produção muito forte, assim, e você consegue ver muito na produção dela os conceitos, eles se relacionando uns com os outros conforme vai passando o tempo e ela retoma coisas e também desenvolve melhor algumas coisas que ela achou que foram insuficientes, assim. Então, fiquei muito nessa vontade, assim, de conhecer melhor o trabalho dela, falar um pouco mais sobre isso. Então, vamos ver quanto a gente consegue fazer, assim, nesse tempo. Daqui 1 horinha, mais ou menos, ali pela metade, vou fazer uma pausa de 5 minutos e a gente retoma depois, no final. Então, bom, essa é a Lélia Gonzalez, como ela se apresenta, né? Então, ela fala que ela é uma mulher que nasceu em família pobre, pai operário, mãe analfabeta e 17ª filha da, do casal. Então, tem algumas particularidades que ela ressalta várias vezes no discurso dela, que é por ela ser uma filha que nasceu mais tardiamente, a figura paterna dela era o irmão mais velho, ela vê a convivência dela com os sobrinhos, ela se sente meio que uma neta dos pais, então o irmão, ele é uma figura muito importante para ela também, porque ele se muda, ele leva a família de Minas para o Rio de Janeiro também, em 1942, porque ele era jogador de futebol. Então, na medida em que o irmão ascende socialmente, ele vai levar a família junto. Ela nasceu em Belo Horizonte e estudou em colégios particulares, chegou a estudar em colégio particular no Rio de Janeiro, por causa dessas relações que a família tem com famílias ricas. Ela relata numa entrevista de 1986 que a mãe dela foi ama de leite em uma casa e que, porque eles tinham uma filha mais ou menos da mesma idade, elas acabaram frequentando a escola juntas por causa dessa proximidade. O patrão também que se ofereceu para pagar pela educação dela. Então, uma coisa que destaca ela é ela ter frequentado ela ter feito o primário, ter continuado a estudar, porque isso não era uma coisa comum. A família dela, todo mundo trabalhava, então você tinha alguma educação, mas não continuava estudando, justamente porque as pessoas tinham que trabalhar. Tipo, eles eram muito precários. O pai morre ainda em Belo Horizonte, por isso que a figura paterna no irmão, assim, encarnada no irmão, é bem importante para ela. Então, ela quando ela termina a graduação dela, ela já está com uma idade um pouco mais avançada, e daí ela começa a dar aula já em 63 em vários colégios, mas quando termina a faculdade de filosofia, ela é formada em bacharel e licenciada em História e Geografia e em Filosofia, e quando ela se forma, ela vai para o ensino universitário. Eu não consegui conferir, assim, as datas exatas das pós-graduações que ela fez, mas ela é mestre em comunicação, foi mestre em comunicação e antropóloga social. Então, a partir de 63, ela começa a dar aula em vários colégios e começa a ir para a universidade, né? Então, tem esse momento de tá na faculdade de comunicação, na Estácio, ela vai ascendendo, né? Coordenadora de Departamento de Estudos e Pesquisas do Centro Cultural das Faculdades Integradas Estácio de Sá.
Nessa época, ela também já falava outras línguas, ela é tradutora de francês também. Então, o caso dela é muito atípico e ela fala disso como uma coisa que formatou o pensamento dela enquanto se ver como negra, né? No caso, ela fala que por ela ter tido essa educação, quando ela chega no final, ela não se enxergava como uma mulher negra, porque ela tinha passado por esse processo de formatação mesmo. Então, ela relata que esse processo de embranquecimento que foi acentuado pela educação universitária, ele só para quando ela casa. Ela conhece o marido dela, o primeiro marido dela, Luiz Carlos, na faculdade de filosofia. Ele também era professor, era um homem branco, e eles oficializam a união deles, que dura, eu acho que mais ou menos um ano. E ela fala que esse foi um pouco um divisor de águas para ela, porque a família dele não aceitava a união dos dois, assim. Tipo, você poderia até se relacionar com a mulher negra, mas casar era uma outra questão, né? Então, por causa dessa pressão familiar, é que ela teve esse confronto com a identidade negra dela. E é muito importante esses movimentos, assim, porque conforme ela vai relatar um pouco mais à frente, bom, o primeiro marido dela morreu em 1965. Questões familiares, questões dele, e daí ela se relaciona posteriormente com um outro homem, mulato, por 5 anos, e ela vai chegar no momento que ela fala, essa essa discrepância entre o modo como o primeiro marido branco lida com a identidade negra dela e o modo como o segundo marido lidava com a própria identidade como homem negro eram tão discrepantes que quando acaba esses dois relacionamentos ela precisa buscar a psicanálise para entender. Então, o marido, ela é nascida Lélia de Almeida, ela adotou o nome do marido no casamento. Lembrando que a família tratava ela super mal, como se ela fosse prostituta, amante, e isso foi um motivo pelo qual o marido acabou rompendo relações, né? O primeiro marido acabou rompendo relações com a família novamente, mas mesmo assim ele morre em 1965. E daí, isso, a data do segundo casamento eu não tenho muita certeza, não encontrei muitos registros sobre isso também, mas basicamente é essa a ideia. Bom, ali em 74, 75, ainda lá na Estácio de Sá, trabalhando como editora assistente na Rio, Rio Sociedade Cultural LTDA, e em 1976 ela começa a trabalhar, ela coloca o curso de cultura negra na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Assim, é uma coisa, eu queria meio que frisar isso, porque era um ponto de encontro importante, assim. Era também uma forma como ela se relacionava com a Abdias do Nascimento, com a Beatriz do Nascimento. Então, nesse momento, assim, em 1976, ela já está começando a lidar melhor com isso, e a psicanálise também começa a surgir, vai começar a influenciar os escritos dela, né? Então, aqui ela é membro da assessoria política do Instituto de Pesquisas das Culturas Negras, e ela participa tem essa comunicação que chama eficácia simbólica, que ela já dá sinais, assim, de que ela está pensando um pouco questões da psicanálise, e ela também está começando a lidar com cultura negra, porque a Lélia Gonzalez, ela foi uma construção, né? Ela foi se entendendo ao longo do tempo como mulher negra, ela desembranqueceu, né? Enegrecer, no caso. Em 1977, ela participa desse programa de entrevistadores. Eu fui colocando esses registros todos, assim,
E eu queria que a gente tivesse uma visão também do modo como ela vai se inserindo nos espaços, sabe? Porque tem muito registro de jornal, de coisas que ela falava no jornal, dos eventos que eles estavam realizando, que saíam uma vez ou outra nas comunicações. Então, o Jornal do Brasil, o Pasquim, sempre tem menções a ela, sempre tem menções ao Abdias e a Beatriz do Nascimento. Quer dizer, sempre é exagero, né? Mas eu acho importante a gente ver também como é que eles iam se inserindo ali nesses meios de comunicação e como que isso vai, de certa maneira, refletir assim, no que ela está produzindo, né? Bom, em 78 ela entra para PUC-Rio e ela vai dar aula lá até o final da vida dela, né? Também membro da Comissão Executiva Nacional do Movimento Negro Unificado. Tem uma questão importante aqui, quando a gente fala do Movimento Negro Unificado, que é uma aproximação também com o samba, as escolas de samba do Rio, as escolas entre aspas, né? Em 1978, ela vai procurar o Antônio Candeia Filho, que tinha fundado o Grêmio Recreativo de Arte Negra, a Escola de Samba Quilombo. Ela vai para convidar ele para participar desse lançamento nacional, essa criação do movimento nacional, do movimento negro unificado. E daí ele já está meio debilitado pela doença, já está no final da vida também. E daí ele vai pedir para ela que ela represente ele no quilombo, na saída da escola de samba. Ele sai de uma grande escola de samba que desfilava no carnaval oficial para fundar o Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo em 1975. E depois que ele morre, a escola acaba para de fazer carnaval um tempo depois também, mas ele não desfilava como nos circuitos oficiais. Então, tem uma questão também relacionada a essa escola de samba, que é da Lélia, que vai retratar depois, vai falar dessa cooptação das escolas de samba por outros setores, assim, que é o que leva ela a valorizar muito o trabalho do Grêmio Recreativo. Então, ali em 1978, ela tem eu acho que é uma comunicação mesmo, qual o lugar da mulher negra enquanto força de trabalho, e publica um prefácio. Em 79, ela vai ser coautora com o Candeia do enredo 90 anos de abolição, que é uma homenagem póstuma, porque quando a escola saiu ele já tinha morrido. Também colaboradora da edição especial sobre cultura negra viva da revista Artefato, está contribuindo com o MNU, e ela vai fazer várias comunicações ao longo do ano, que é essa cultura, etnicidade e trabalho, efeitos linguísticos e políticos da exploração da mulher negra, que ela faz na Pensilvânia. Ela tem mais outras duas comunicações que ela faz nos Estados Unidos nesse mesmo período. Você pode ver 4 ali, uma na Suíça também. E ela vai publicar uma entrevista cedida para Luísa Buarque de Holanda, em 1979. Daí eu queria falar um pouquinho sobre essa cultura, etnicidade e trabalho, que não foi um texto que eu abordei antes, mas que ele traz muito assim, do pensamento marxista, porque ela faz um esquema muito detalhado quando ela começa esse trabalho, de onde ela está partindo, quais são as categorias que ela está utilizando. Então, no início do texto ela já fala que gênero e etnicidade são manipulados de tal modo que, no caso brasileiro, os mais baixos níveis de participação na força de trabalho, coincidentemente, pertencem, ai, pertencem exatamente às mulheres e à população negra. Então, esse texto, ela vai partir muito da leitura marxista do Althusser e do José Nunes, e ela vai pegar algumas categorias que são bem... vai explicar algumas categorias com base no contexto brasileiro,
para dizer por que, que a mulher ela tá mais marginalizada nessa relação de trabalho. Então, ela começa falando ali, enquanto articulação ideológica e conjunto de práticas, o racismo denota sua eficácia estrutural na medida em que estabelece uma divisão racial do trabalho e é compartilhado por todas as formações socioeconômicas, capitalistas e multirraciais contemporâneas. Em termos de manutenção do equilíbrio do sistema como um todo, ele é um dos critérios de maior importância na articulação dos mecanismos de recrutamento para as posições na estrutura de classes e no sistema de estratificação social. Então, o que isso quer dizer, né? Bom, ela vai vai fazer uma discussão sobre a acumulação primitiva a partir desses dois autores e vai colocar três, três categorias de conceitos, né, para pensar isso no caso brasileiro, que seriam superpopulação relativa, exército industrial de reserva e massa marginal, que é a partir desse primeiro autor ali embaixo, José Não. E aí ela vai desenvolver em torno desses conceitos o caso brasileiro, de falar das deformações que caracterizariam. Então, você tem uma massa de pessoas subeducada, analfabeta, que não se encaixam nos modelos de capital que funcionam, porque tem um modelo agrário, depois tem um modelo industrial, esses dois modelos, eles têm uma manutenção desse modelo agrário, que empurra as pessoas para uma prestação de serviços, porque elas não têm condições de se integrarem em outra economia, né, de trabalho, por assim dizer. E essas pessoas, elas não, então, isso acaba por produzir deformações. São três tipos de capital diferentes tipos de trabalhador, né, diferentes tipos de, assim, não trabalhador, mas, então, ela vai falar desse capital comercial e o capital industrial competitivo e monopolista. Então, enquanto você tem um que ele se sobrepõe aos outros, tem uma massa de pessoas que elas não se encaixam em nenhum lugar, elas são empurradas para a prestação de serviço, e é importante que essa manutenção ela seja feita, né? Então, esse texto é um texto muito bom se você quer entender qual é a visão que ela tem de trabalho. Bom, por fim, ela vai fazer essa conceituação da acumulação primitiva, vai falar desses tipos de capital, vai falar sobre, de uma forma bem esquemática, onde é que as mulheres negras estão, para daí ela realmente entrar no que ela quer falar nesse texto, que é sobre a posição das mulheres negras, especificamente. Então, ela caracteriza as tendências dominantes na análise das relações raciais do Brasil, enquanto problematiza. Então, ela também traz uma crítica ao modo como a sociologia acadêmica, o marxismo ortodoxo e uma terceira abordagem que responsabiliza o negro, né, por internalizar o processo de colonização. Ela faz uma crítica, dá uma chamada, assim, tipo, tem uma certa insuficiência no modo como essas tendências estão colocando essa questão. Então, é bem detalhado, assim, é uma abordagem bem interessante. E daí ela vai falar que o que se opera no Brasil não é apenas uma discriminação efetiva em termos de representações mentais, sociais que se reforçam e se reproduzem de diferentes maneiras, o que se observa é um racismo cultural, tanto algozes como vítimas a considerar. Que leva a considerar natural o fato de a mulher em geral e a negra em particular desempenharem papéis sociais desvalorizados em termos de população economicamente ativa. Por que ela está dizendo isso? Que ela faz a pergunta de por que foi tão efetivo, né? Por que essa fragmentação ela foi tão efetiva, né? Daí ela fala que é justamente pelo fator cultural.
Daí, ela vai entrar num segundo momento do texto, que é justamente que, a partir do censo de 1950, ela faz um apanhado de qual é a situação das mulheres negras no mercado de trabalho, e depois vai vir falando sobre ideologia de branqueamento, que é isso, que mecanismos foram esses, né? E é ideológico para ela. Então, nesse momento, assim, estavam ocorrendo vários eventos feministas também, já tinha um movimento feminista organizado, tinha mulheres fazendo eventos e provocando muita discussão e tudo mais. Então, ela traz essa vivência desse contexto que o Brasil está passando em termos de movimentos sociais, e daí coloca essa questão de ideologia como responsável por manter, fazer a manutenção das pessoas nessa massa de reservas, nessa reserva, no subemprego e etc. Né? Enfim. Daí aqui eu coloquei uma imagem que é do Arquivo Nacional. Essa é uma circular, né? Era o dossiê que fizeram sobre esse evento, encontro de mulheres. Inclusive, eu coloquei essa imagem porque eu vou retomar esse encontro de mulheres ali na frente, porque ele vai aparecer na escrita da Lélia também. Então, os infiltrados, ou não sei se ele estava tão infiltrado assim, fez um dossiê sobre a participação nesse encontro e os temas que eles discutiram todos aqui. Então, ela aparece com frequência também nos dossiês sobre esquerdistas, né? Assim, nesse sentido de, estão promovendo discussão ideológica, leitura ideológica, comunismo, etc. Ela vai encerrar esse texto falando que o modo mais sutilmente paternalista é exatamente aquele que atribui o caráter de discurso emocional à verdade contundente da denúncia, presente na fala do excluído. Para nós é importante ressaltar que emoção, subjetividade e outras atribuições dadas ao nosso discurso não implicam numa renúncia à razão, mas ao contrário, no modo de torná-la mais concreta, mais humana e menos abstrata ou metafísica. Trata-se, no nosso caso, de uma outra razão. Eu decidi colocar esse trecho aqui, porque discurso emocional, ela enfatiza isso no texto, e eu acho que tem outras leituras também, eu já vi algumas leituras disso, que atribui essa reação, tipo, de dizer que a pessoa tem um discurso emocional como a própria questão que a pessoa não consegue lidar, né? Aquela angústia leva ela a projetar na outra pessoa uma emoção que ela está sentindo. E tem uma outra autora que produziu um texto muito bacana também, se alguém quiser, tiver interesse, falando sobre essa questão, assim, no Reino Unido, nas universidades do Reino Unido, que ela dá um nome, o termo que ela utiliza é melancolia institucional, que é o modo como as mulheres brancas reagiam ao discurso dela dentro da universidade. Então, esse já é um texto mais recente, mas também. E me chamou muita atenção quando ela fala de discurso emocional, justamente por essa relação com a melancolia institucional, assim, e como os sujeitos reagem à denúncia também, né? Como a gente está sempre sofrendo com a projeção de emoções que não são nossas quando a gente está denunciando alguma coisa. Então, quis trazer isso aqui um pouco. Ela enfatiza isso no texto também, que não é uma emoção dela, é uma emoção do outro. Então, separar isso é bem importante. Então, seguimos. Bom, daí a gente vai falar da mulher negra na sociedade brasileira, porque é um texto que tem muita relação com o texto anterior, que daí ela já vai abraçar muito mais a psicanálise nesse texto, mas mesmo assim é uma abordagem um pouco comedida. Assim. No texto posterior ela vai retomar isso de um jeito muito mais
estruturado, né? Então, para ela foi insuficiente o modo como ela falou da mulher negra antes, então ela vai retomar e fala: se levarmos em conta a teoria lacaniana, que considera a linguagem como um fator de humanização ou de entrada na ordem da cultura do pequeno animal humano, constatamos que é por esse motivo que a cultura brasileira é eminentemente negra. Então, tem um termo que ela usa que eu achei bem importante, que é eficácia simbólica da resistência passiva. Assim, que ao caracterizar as funções exercidas por homens e mulheres negras, Gonzalez destaca a influência de figuras como a Mãe Preta ou Pai João, que, enquanto figuras que são, sim, frequentemente instrumentalizadas pela narrativa mítica da democracia racial, condensam também a africanização da cultura brasileira. Nesse sentido, a figura da Mãe Preta é fundamental, uma vez que ela seria responsável por introduzir o indivíduo branco na ordem da cultura. Então, para ela, quem dá a rasteira é a mãe preta, porque é ela que está ensinando a linguagem, que é o português, ela que está nutrindo, cuidando, botando para dormir. E então ela fala, só que ela fala de um jeito muito breve, assim, nesse primeiro texto, é uma abordagem um pouquinho mais superficial, e isso não é um problema, né? Mas era uma comunicação, é importante dizer assim, que esse texto foi primeiro uma comunicação, daí depois ele foi publicado como capítulo. Então, eu acho bem importante também frisar que a produção dela ela não surge do nada, acabada, sabe? É uma produção em processo mesmo. Assim. Ela apresentou num evento, daí ela vai para outro, apresenta em outro espaço. E esse contato com outros meios, assim, que possibilita que ela amadureça o texto dela também, né? Então, e ela sempre ela coloca muito isso no texto, tipo, fulano, discussão em tal lugar, essas coisas, elas me trouxeram essas inquietações. Isso quando eu falei ali sobre descolonizar, né, como que a gente vai pensar descolonização? É meio que nessa chave também de reconhecer de onde está vindo, o que está te provocando, nomear os outros sujeitos, como ela nomeia a própria Beatriz do Nascimento nesse texto, fala que do trabalho dela, a Beatriz também já publicou alguns textos especificamente sobre mulher negra no mercado de trabalho, mulher negra no amor também, inclusive o conceito de quilombo, né, da Beatriz do Nascimento, e aí nesse texto ela vai falar da República Negra de Palmares como o primeiro estado livre do continente americano, fala sobre o esforço bélico que foi desprendido para poder dar conta, para poder acabar com o quilombo. Então tem essa coisa que é muito bonita no texto dela, sabe, de você ver de onde está vindo, por que ela está pensando, e porque ela nomeia as pessoas. O Abdias do Nascimento também aparece, a Eleiette Safiotti também aparece, apesar de, quer dizer, eu não conheço tanto a Safiotti, mas ela tem algumas limitações também. Mas sabe como é que está acontecendo essa construção, né? Então, daí ela vai concluir que a mulher negra é vista pelo restante da sociedade a partir de dois tipos de qualificação profissional, doméstica e mulata. Concluiu, ela chega nesse ponto, mas aí é onde o texto ele vai parar, né? Assim, ela não desenvolve essa noção. Isso vai ser retomado no capítulo de um livro depois, em 1981. Mas, por hora, está falando, essa massa de reserva, essas pessoas na precariedade que são, que tem o racismo cultural mantém nessa posição, são mulheres que não conseguem ascender justamente por causa dos mecanismos que o racismo coloca em prática, que é por que precisa de boa aparência? Ela pergunta muito também no texto dela. Por que precisa de boa aparência? Por que as mulheres estão nesses trabalhos onde elas não têm que aparecer? Como é que elas estão sendo empurradas para esse lugar da doméstica? Que é a continuação da mucama, né? Assim,
Esse texto acaba com uma coisa muito legal também, que ela começa a falar de candomblé. Então, ela vai falar sobre o papel das Yalorixás no acesso a recursos humanos e materiais apropriados por outras classes. Também vai falar das escolas de samba, fala da admiração que ela tem pelo trabalho do Candeia, que ela vê, assim, como uma coisa bem importante, que é criar outras formas de representação, né? Fala da crescente participação feminina no movimento unificado e uma politização da mulher, porque ela trouxe uma crítica muito contundente ao termo mulata, né? Ela fala que existe que é o que eu tinha dito antes, distorção e cooptação das escolas de samba, que também resultam na manipulação e exploração sexual, social e econômica da mulher negra enquanto um produto de exportação. Aponta para o racismo por denegação dos movimentos feministas ao tentarem ocultar a exploração da mulher negra pela mulher branca. Então, isso aqui é o que eu estava dizendo lá antes, naquele evento que foi parar no dossiê dos milico. Ela relata que teve uma tentativa de denúncia dentro do evento de algumas questões, só que estava todo mundo concordando, tudo lindo, tudo massa, todo mundo é amigo. Quando as mulheres negras colocaram as reivindicações dela, aí o negócio ficou, não é assim. Daí quando ela vai relatar isso no texto, vai falar racismo por denegação, porque elas estão tentando ocultar que elas se beneficiaram da exploração da mulher negra. Então, a resposta dela para essa questão é justamente valorizar as mulheres do candomblé, que elas não estão numa posição subalterna, elas estão numa posição social, política e privilegiada, né? Então, essa figura é bem importante para ela. Ela foi se aproximando ao longo dos anos do candomblé e mais tarde na vida ela já vai estar bem mais integrada também. Então, essa aqui é a Mãe Menininha. Ela é uma figura bem importante para o candomblé. Eu queria botar no momento certo. Bom, seguimos. Vai dizer: mulher negra anônima, o sustentáculo econômico, afetivo e moral de sua família. É quem, a nosso ver, desempenha o papel mais importante, exatamente porque, com sua força e corajosa capacidade de luta pela sobrevivência, transmite-nos a nós, suas irmãs mais afortunadas, o ímpeto de não nos recusarmos à luta pelo nosso povo. Ela é a portadora da chama da libertação, justamente porque não tem nada a perder. Então, eu gosto da exaltação da mulher negra, desse cuidado com que ela traz no texto, com as estatísticas, com as questões que são dela. E aqui eu quis colocar o samba enredo dos 90 anos de abolição do carnaval. Reverenciamos a memória desses bravos que fizeram nossa história. Zumbis, Licutã e Aluma, Zundu, Loei, Sani e Dandará. E os quilombolas de hoje em dia, São Candeia que nos alumia. Esse homem aqui da direita é o Antônio Candeia Filho. Foi ele que foi coautor com ela do samba enredo antes do falecimento dele. Bom, entramos nos anos 80, ela passa por vários lugares fazendo novas comunicações. Então, ela vai novamente para os Estados Unidos, vai para a Finlândia, vai fazer uma jornada de educação em Florianópolis, e aí ela vai apresentar o racismo e sexismo na cultura brasileira em duas ocasiões diferentes, que é na mesa redonda Psicanálise Feminino e na reunião da Unbox, de 31 de outubro de 1980. Então, esse texto vai ser publicado no ano seguinte como capítulo de um livro, e de novo, assim, eu gosto bastante que ela fala de onde ela está tirando as conclusões que ela está trazendo, de onde que vem essa construção, que ela colocou isso, e aí as críticas e os comentários que ela teve nesses eventos, eles entram pro texto depois.
Eu também queria colocar essa imagem, porque essas são as imagens da revista Mulheril, que é uma revista que ela foi editora de 81 a 82, que publicava textos de mulheres. Publicou Maria Rita Kell, publicou a Safiotti, a Helena Hirata. Ela mesma publica um texto também na Mulheril. E essas imagens todas aqui são um dossiê que está no Arquivo Nacional, um dossiê sobre a revista Mulheril, justamente nessa chave do olha, essas esquerdistas falando de marxismo, essas mulheres aí. Então, tem algumas. É uma edição bimestral, durou de 81, não sei se durou após 82, mas ela só participa até 82. Então, ela também comenta sobre a Marli, eu peguei essa página justamente porque ela é um símbolo importante, assim, do caso dela, o, o irmão dela foi executado pela polícia e ela denunciou. Então, isso atraiu muita atenção na época, ela insistiu na denúncia, né? Ela também aparece no texto da Lélia em determinado ponto, lá em 1988, se eu não me engano. E também achei interessante que tem uma menção a Marta Suplicy falando sobre sexo na televisão aqui e sobre educação sexual, né? Enfim, era uma revista de falava sobre maternidade, amamentação, violência contra a mulher. Ela fez parte de 81 a 82. Essa aqui é a página do segundo ano, é uma página do segundo ano que na primeira página publicaram uma lista de todos os grupos de mulheres feministas que estavam atuando na época, endereço, contato, daí que vem a capa do dossiê, né, que eles colocaram aqui, quem que estava trabalhando, quem que era, quem financiava, qual era o endereço. Então, essa aqui é a capa do dossiê que estava nos arquivos dos militares, que é de 1981. Bom, entramos em 1981, ela está colaborando com a revista, é membro da escola de samba Quilombo, colabora com uma outra revista e segue nesse mesmo sentido, assim, comunicação, viaja para outros países, tem as comunicações, tem as conferências da ONU também, porque ela era bem ativa. Então, nesse ano ela vai escrever, vai lançar o Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira como um capítulo de psicanálise política. Esse texto ele vai ser republicado algumas vezes. Também traduz, né, algumas das comunicações anteriores, o papel da mulher na sociedade brasileira. Então ela pega essa comunicação que ela já tinha apresentado, apresenta em outro simpósio, segue falando de mulher negra, segue falando de desemprego. E daí a gente vai entrar no racismo e sexismo na cultura brasileira, que ela fala em determinado ponto. Por que isso foi tão efetivo? A gente não está na lata de lixo, então o lixo vai falar e vai falar numa boa. Então, entramos no racismo e sexismo, que é o texto onde ela vai falar ainda mais de psicanálise e vai falar muito mais sobre a figura da mucama, que é central, assim, nesse texto. Então, ela começa perguntando: o que foi que ocorreu para que o mito da democracia racial tenha tido tanta aceitação e divulgação? Quais foram os processos que teriam determinado sua construção? Que é que ele oculta para além do que mostra? Como a mulher negra é situada no seu discurso? Então, é importante notar, assim, que ela foi para psicanálise e participou da associação da escola freudiana no Rio de Janeiro, que também tinha muita influência lacaniana. Então,
quando ela abre esse texto, ela fala, a gente vai se aproximar nessa chave, assim, o que esse discurso está ocultando? É através do ocultamento das coisas que ela vai explorar, vai desenvolver o pensamento dela em torno da mucama. Então, como a mulher negra é situada no discurso? Bom, daí a gente vai entrar para a questão psicanalítica da coisa, né? Porque o negro é isso que a lógica da dominação tenta e consegue muitas vezes, nós sabemos, domesticar. Né? Ela já fala de latado, assim. O risco que assumimos aqui é o do ato de falar com todas as implicações, exatamente porque temos sido falados, infantilizados, né? Que nesse trabalho assumimos nossa própria fala. Vai surgir aqui um conceito, né, de neurose cultural brasileira, que vai continuar aparecendo no texto dela no futuro, assim. E eu considero esse uma questão bem importante, assim, porque do modo como eu estava falando de melancolia institucional antes, me parece que a relação entre esses conceitos ela é um pouco similar. A neurose cultural brasileira ela surge também como uma projeção, né? Quer dizer, uma reação ao, ao ocultamento que tenta se fazer dos sujeitos negros, né? Racializados negros. Então, vou falar mais um pouquinho, fiquem calmos, assim. Eu tô nervosa já. É muita responsabilidade. Ela vai falar que para nós, o racismo se constitui como a sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira. Porque a neurose, ela é um modo de ocultar uma coisa que a pessoa não quer lidar, né? Então, apontar para o lugar da mulher negra nesse processo de formação cultural, assim como os diferentes modos de rejeição e integração do seu papel, é um dos objetivos desse texto. Vai partir de duas questões, vai partir de duas categorias, que é consciência e memória. Ela fala que a consciência ela é um lugar de encobrimento, de ocultação, que é por onde o discurso ideológico se faz presente. E a memória é aquilo que subreptício, né? Vai surgir mesmo se a pessoa tentar ficcionalizar outra coisa. Então, a partir dessa coisa que emerge na tentativa do ocultamento, é que ela vai começar a pensar a rejeição, a integração da mucama. Consciência exclui que a memória inclui, né? Ela fala bem teoricamente assim. Bom, a partir daí ela reconstitui a exploração sexual, social e econômica da mulher negra no carnaval também, a partir da figura da passista, que brilha na Sapucaí, enquanto continua relegada à prestação de serviços. E, tentando fazer uma genealogia, assim, ela traz a figura da mucama, da mulher que está prestando serviço doméstico e serviço sexual, como uma figura muito importante para esse processo de neurose, de ocultamento. Então, a mucama, ela sofreu um termo, né? Sofreu uma neutralização e um esvaziamento que apaga o sentido original de exploração sexual da mulher negra. Então, por quê? O comportamento sexual ele desencadeava processos incongruentes, visto que o senhor acabava por assumir posições antieconômicas determinadas por sua postura sexual. Como houvesse negros que disputavam com ele no terreno do amor, partia para a apelação, ou seja, a tortura e a venda dos concorrentes. Nesse ponto, tem uma coisa bem interessante que ela faz uma citação ao Caio Prado Júnior, Caio Prado, ela faz uma citação ao trabalho dele, que ele fala que as relações entre a Casa Grande e a Senzala, elas eram estritamente sexuais, e que o amor, assim, ele não acontecia, sabe?
É tipo, ai, é muito simples, é só sexual, assim. E daí ela vai, assim, dando voadeira nele, né? Tipo, mas aí ela fala que não é tão simples assim, que a relação sexual entre o estupro, né, os homens brancos contra as mulheres negras, né, ele desencadeava outros processos de competição entre homens brancos e homens negros, competição entre mulheres brancas e mulheres negras. Então tem toda uma complexidade aí que não é considerada na perspectiva do Caio Prado, né? Daí vai falar, na medida em que, que é o lugar da rejeição, consciência se expressa como discurso dominante numa dada cultura, ocultando memória, mediante a imposição do que ela, consciência, afirma como a verdade. Mas a memória tem suas astúcias, seu jogo de cintura, e por isso ela fala através das mancadas do discurso da consciência. Esse é o sentido de dialética para Lélia Gonzalez. O que está sendo ocultado nesse discurso do Caio Prado? Ela faz uma análise linguística. Tipo, o amor ele não era possível, por que está tentando ocultar que existia essa relação assim de desejo em relação às mulheres negras? Será que é porque... Então, ela coloca a dúvida ali, né? Será que é porque... Então, vou seguir só para... tá, não me adiantei. Mas, assim, pelo exposto, a gente tem a impressão, ela comentando o Caio Prado de novo, ela fala, pelo exposto, a gente tem a impressão de que branco não trepa, mas comete ato sexual e que chama tesão de necessidade. E ainda por cima, diz que animal só tira sarro. Assim não dá para entender, pois não. Tá, é uma crítica também dessa higienização do corpo, né, que passa no discurso branco, de, é muito limpo, não se excede, não transgride aquela ordem de castas, né? Não é tão assim tão simples, né? Então tem várias questões aqui para pensar. Esse texto é bem muito certeiro, assim. Bom, retomando a neurose cultural brasileira, avisa muito que o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma. Então, do mesmo jeito que ela falou que o Caio Prado não assumia que poderiam existir outros tipos de relação entre mulheres negras e homens brancos, ela fala que esse ocultamento do sintoma é o que vai denunciar essa neurose cultural. Então, você tem uma situação de que castas muito bem delimitadas e outros tipos de relação que estão acontecendo ali que estão colocando esses sujeitos em... Ai, me faltou uma palavra agora. Então, tá mudando a lógica das coisas, né? E a tentativa de apagar que existe desejo em relação aos sujeitos racializados negros é que vai dar origem à neurose cultural que resulta em racismo, né? Então, a neurose é a construção que liberta da angústia de se defrontar com o recalcamento. Na verdade, o texto em questão, sobre o texto do Caio Prado, aponta para além do que pretende analisar. No momento em que ele fala de alguma coisa, negando-a, ele se revela como desconhecimento de si mesma. Aí ela vai perguntar várias coisas. Por que a mulher negra só desempenha atividades que não implicam lidar com o público? Por que ela não pode ser vista? Por que ela não, quando fala boa aparência, é um eufemismo para eliminar mulheres negras? Por que ela só pode ser faxineira, arrumadeira? Por que ela está nesse subemprego? Por que você tem que esconder as mulheres negras? Para ela é justamente essa dinâmica de competição entre mulheres brancas e mulheres negras que está se manifestando, né? E aí ela vai reafirmar o papel da mãe preta
falando que a gente quer dizer é que ela, a mãe preta, não é esse exemplo extraordinário de amor e dedicação totais, como querem os brancos, e nem tampouco essa entreguista, essa traidora da raça, como alguns negros muito apressados em seu julgamento. Ela simplesmente é a mãe, é isso mesmo, é a mãe, porque a branca, na verdade, é a outra. Então, retomando o que ela já tinha dito num texto anterior sobre a mãe preta, ela pega de novo esse fio e fala: falamos disso, mas espera aí, eu vou falar mais um pouco. Tem essa figura que vai dar rasteira, porque uma vez que ela é responsável pela entrada do sujeito na cultura, ela está ensinando a língua, ela está ensinando as influências que ela tem, que não são influências europeias, são influências africanas, e ela está ensinando a língua de uma outra forma, ela que se relaciona afetivamente com a criança. Então, a mulher branca, ela tem os filhos por linhagem, mas quem cria, quem exerce esse papel maternal é a mulher negra. Então, se a gente fosse pensar na questão do complexo de Édipo, né, se a gente fosse substituir a figura materna pela mulher negra, aí você já vai começar a pensar de um outro jeito essa proposta, né? Voltamos para a neurose cultural, que daí ela também vai lançar uma super provocação no final, assim, que é a função paterna. Eu coloquei essa aqui meio que como palavras-chave, porque ela falou da função materna. Quem exerce essa função é a mulher negra, mas quem que está no outro lado, então? E começa a pensar a partir dessa ausência, primeiro na criação do mito de origem, que é uma coisa, é um, ai, arregimentada por cultura oficial, né? Cria-se o mito de origem, que é Macunaíma, e como um herói oficial, que seria o pai da nação, né? Que ele embranquece, ele vem junto com ele a ideologia de branqueamento, e ela substitui ele por outras figuras, que são jogadores de futebol, Pelé, sabe? São outras figuras que nada tem a ver com essa produção oficial que segue a lógica da dominação. Não tem a ver com a alma. Mas ela também não pressupõe uma alma. Ela fala que o que tem aqui é uma coisa específica que temos que reconhecer enquanto fruto de várias formações culturais. Então, aí a grande provocação que ela lança é: se a batalha discursiva em termos de cultura brasileira foi ganha pelo negro, que terá ocorrido com aquele que, segundo os cálculos deles, ocuparia o lugar do senhor? Estamos falando do europeu, do branco, do dominador. Desbancado do lugar de pai, ele só pode ser, como diz o Magno, o tio ou corno, do mesmo modo que a europeia acabou sendo a outra. Então, ela encerra esse texto assim, com essa provocação, assim, tipo, então quem que eles imaginam que eles são, né? Quem que eles são na realidade? O Magno é o autor que vai cunhar o termo Améfrica Ladina, que ela vai retomar quando ela começa a falar de americanidades. Então, ele está presente no texto dela também. Eles têm também estava na escola freudiana. Então, é uma produção que está acontecendo meio em conjunto, assim, e eles também, na produção dele, ela também aparece como um fator, assim, que contribui para a produção teórica deles. E daí, com isso, a gente vai entrar em 1982. Daí, deixa eu ver a hora. Tá, eu acho que a gente está mais ou menos pela metade, então eu vou falar só mais um pouquinho, daí a gente faz uma pausa de 5 minutinhos. Bom, entramos em 1982, ela tá bem integrada ainda com as escolas de samba, daí ela publica esse texto na Mulheril, sobre beleza negra,
que ela fala que a formação desse concurso de beleza negra, esse outro momento, que não tem nada a ver com a reprodução de um estereótipo de mulata na sambando na Sapucaí, que é uma outra coisa, é um ato de descolonização cultural, porque ali os parâmetros para você pensar a beleza da mulher negra são outros, não tem nudez, sabe? Não tem aquela estética, né? Então não é, é uma outra estética, são outros parâmetros que contam nessa e é uma outra formação coletiva também, porque aqui isso é promovido a partir dos terreiros de candomblé. Então, também não é uma competição de Miss, ela fala isso no texto também, né? Daí ela foi jurada em 1982 do desfile oficial das escolas de samba e também da comissão julgadora na Noite da Beleza Negra. Daí, 82 é o ano que ela publica O Lugar de Negro, que é o livro. Também está lá na pasta que eu mandei para vocês. Vai publicar o capítulo A Mulher Negra na Sociedade, esse texto. Eu coloquei até aqui uma notinha, eu achei uma imagenzinha de jornal comentando do lançamento do livro Lugar de Negro num lugarzinho lá no Rio. Saiu no jornal uma nota minúscula, mas enfim, se quiserem acessar depois vocês vão ter acesso a esse PDF. Mas daí, em 1983, ela funda e coordena um colegiado de mulheres negras no Rio. Ela é assessoria política da vereadora Benedita da Silva, também membro da comissão julgadora da quarta Noite de Beleza Negra, do bloco Afro Ile Aie. Ela fala muito desse bloco numa entrevista que ela dá uns anos depois, sobre como foi importante para ela essa vivência totalmente diferente do carnaval no bloco de Salvador, em contraposição ao carnaval do Rio, né? E, sim, bom lembrar que em 82 ela foi candidata a deputada federal pelo PT. Desde 81 ela é a militante do PT e ela vai permanecer militando pelo partido até 86. Bom, essa é uma informação que eu vou retomar isso depois. Mas, bom, em 83 ela fala de racismo por omissão. É um texto que também está ali na pasta para quem quiser ler. Vai falar sobre a mulher negra nos meios de comunicação, causas e efeitos, né? Tipo, já tá se aproximando. Estamos falando de representações da mulher negra nos meios de comunicação, então ela vai chegar por essa via também, questionando como é que são essas representações, vamos colocar. Ela escreve o prefácio para o Abdias do Nascimento. Em 1984 tem essa comunicação também em Baltimore. Em 85, ela é membro do Conselho Deliberativo do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, eu acho. E ficou faltando a palavra aqui. Ela é indicada para o Ministério da Cultura. Também publica um outro capítulo de livro falando sobre o movimento negro unificado. E publica mais alguns artigos no jornal ali. E daí, essa é a frase que ela diz em 1986, quando o Pasquim entrevista ela em decorrência da candidatura dela pelo PDT. Em 1986, ela sai do PT do Rio e ela frisa muito isso na entrevista que ela dá, uma entrevista de 3 páginas do Pasquim, e ela fala sobre a vida dela, fala como foi que ocorreu essa aproximação do movimento negro, fala sobre os casamentos dela, sobre a procurar a psicanálise, e por que ela se desvinculou do PT e foi para o PDT e se candidatou, que também foi eleita suplente depois. Que para ela, essa questão
racial, ela estava muito não estava nas prioridades da legenda. Isso para ela foi um ponto meio de inflexão, né? E ela critica muito o PT do Rio nesse sentido. E faz um contraponto também entre São Paulo e Rio. E para ela, as propostas que o PDT estavam trazendo, eles contemplavam mais as coisas que ela queria desenvolver. Enfim, ela dá essa super entrevista e eles colocam isso num destaque assim da matéria. Imagino por quê, né? Depois fiquei analisando assim, muito, tipo, tudo que eles queriam também era um motivo para bater em petista também, provavelmente, né? Mas era no Pasquim, então. Bom, em 1986 ela foi candidata, como eu disse, ela participa de 2 mesas redondas falando sobre cidadania, né? Construção da cidadania feminina e cidadania, questão ética. Participa de um seminário pela abolição da tortura, da Anistia Internacional. Esse também aparece no dossiê, em dossiês de militares, da participação. Tem aqui também o link dessa entrevista no Pasquim, que ela fala bastante. E eu acho foi muito bom, assim, ver essa entrevista e depois ver uma outra entrevista dela de 1991, que também cito ali na frente. Porque você consegue ver como ela enxerga as militâncias que estão acontecendo naquele momento também. Tipo, saiu do PT, passou pelo movimento negro unificado. Lá em 91, ela já está vendo essas coisas de uma outra maneira, articulando essa participação de uma forma muito, muito rica. Então, em 1987, publica o segundo livro, né, que é As Festas Populares do Brasil, e o Terror Nosso de Cada Dia também está na pasta ali, para quem quiser olhar, sobre violência policial. 1988 chegou e ela começa a falar de americanidades. Começa não, né? Ela sempre esteve falando sobre isso, mas é quando ela publica a categoria político-cultural de americanidade. Então, eu repeti a informação, repeti. Bom, vamos passar. E aí, como que ela se aproxima dessa constatação, né, desse conceito? Ali atrás ela citou o MD Magno, né, que participava com ela no colégio freudiano lá. Então, ela começa a discussão falando sobre isso. No texto ela já começa falando sobre como que o conceito que ele desenvolveu de América Latina foi importante para ela na conceitualização da americanidade. Então, ela fala que, enquanto americanos, temos contribuições específicas para o mundo pan-africano. Resistência e criatividade na luta contra a escravização, o extermínio, a exploração, a opressão e a humilhação. Então, tem uma pergunta muito boa que é: mas de muitas outras partes do mundo, e reafirmar a particularidade da nossa experiência na América como um todo, sem nunca perder a consciência da nossa dívida, dos profundos laços que temos com a África, que embora ela queira reconhecer esse laço, essa vivência, essa experiência dela hoje é uma outra experiência que não é a experiência dos africanos também, tá? E ela vai criticar bastante isso no texto. Então, lá, a América Latina, ela parte dessa noção, né, que é um conceito que parte da linguística também, né, de substituição de uma letra que não existia nas línguas africanas. Então, e é uma noção que ela busca também reconhecer que há
uma influência africana na língua que transforma o que seria a América Latina em América Latina em América Latina. E esse livro do Alex Hatz e da Flávia Rios é uma mini biografia, que é de onde eu tirei esse trechinho, que fala que essa noção implica a concepção de que uma das singularidades do continente residia em grande parte na participação africana na sua formação cultural e social, e não na reiterada evocação de uma latinidade. Então, não é latino, né? Para a Lélia Gonzalez, essa seria um conceito de americanidade, permitiria ultrapassar as limitações de caráter territorial, linguístico e ideológico para um entendimento mais profundo das Américas. Incorpora o processo histórico de adaptação, reinterpretação e criação de novas formas de intensa dinâmica cultural, que é afrocentrada, e possibilita a construção de uma identidade étnica. Então, ela vai retomar algumas coisas que ela já falou. Neurose cultural brasileira, vai retomar a ideologia do embranquecimento. Então, toda a produção dela, ela vem novamente, assim, né? Tipo, por isso que é bom ver como foi se desenvolvendo ao longo do tempo, que se apareceu aqui, ela já desenvolveu isso de uma outra forma. E ela procura, bom, ela começa esse texto fazendo uma restituição dos povos que vieram, que participaram da colonização. Então, ela fala dessa formação dos países ibéricos, que tem uma miscigenação moura, árabe, islâmica, que tem uma organização hierárquica muito forte, e que esse foi o modelo que foi implantado aqui. Também, então, a gente tem que passa a entender a americanidade como um modelo epistemológico, né? Desloca o eixo de análise das formações culturais etnocêntricas e sublinha que houveram outras contribuições dos processos históricos resultantes da diáspora. Daí ela vai retomar também ali, rapidinho, a ideologia do embranquecimento, porque neurose cultural, a métrica, enquanto sistema etnogeográfico de referência, é uma criação nossa e de nossos antepassados no continente em que vivemos, inspirados em modelos africanos, e por conseguinte o termo designa toda uma descendência, africanos oriundos do tráfico, como os que chegaram antes de Colombo. Mas não só isso, elas continuam nesse sentido de perguntar, né? Tipo, que modelo é esse? Por que a gente não pode reconhecer que essa é uma outra experiência, né? Então, partindo de uma perspectiva histórica e cultural, é importante reconhecer que a experiência americana diferenciou-se daquela dos africanos que permaneceram em seu próprio continente. Então, ao adotarem a autodesignação de afro-americanos, nossos irmãos dos Estados Unidos caracterizam a denegação de toda essa rica experiência vivida no Novo Mundo e da consequente criação da América. Então, acho que isso acaba por trazer um pouco a discussão sobre imperialismo, de certa maneira, porque essa autodesignação, essa construção de uma representação única, ela é problemática, né? Então, é nesse sentido que eu vejo o modelo proposto por ela muito uma virada epistemológica mesmo, um modelo bem interessante de análise para a gente pensar assim, decolonialismo. Bom, chegamos aos anos 90. Em 1991, ela publica uma viagem à Martinica. Em 1994, ela se torna chefe do Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio e publica Mulher Negra. Acho que é uma entrevista essa. Algumas coisas eu marquei. E ela dá uma entrevista, Lélia sobre Lélia, e também dá uma entrevista, na verdade, é uma entrevista de 1991, que eu queria falar um pouquinho também, que ela vai fazer uma análise
de como que quais são as lições, né, de certa maneira, para a militância naquela época. Então, essa era a capa do jornal que publicou essa entrevista, que eu gostei muito, que é Beija Sua Preta em Praça Pública. Essa também é uma foto de arquivo militar. Isso eu tirei do Arquivo Nacional também. Então, eles entrevistam ela perguntando como que ela vê as questões, quais são os desafios de militância, quais são o que, que ela acha dos movimentos em São Paulo, Rio, diferenças, tudo mais. Daí ela vai começar a falar sobre formas de organização, que existe muito um narcisismo militante que ele também precisa ser desafiado, porque muitas vezes entra-se no movimento pensando assim, centralizando muito a sua participação, como se sua participação fosse muito essencial, e aí a sua vida particular, esse desenvolvimento pessoal, ele fica relegado a relegado a uma outra coisa, assim. E aí que ela está dizendo, ela não entende que as coisas sejam, não é assim que as coisas deveriam ser. Ela tem, a gente ter perspectiva histórica é importante, porque daí as pessoas sabem onde elas podem se inserir no movimento sem, sem se jogar, e porque isso também produziria um efeito negativo para o sujeito. Né? Não é saudável, né? De certa maneira. Então ela faz uma crítica a isso, narcisismo, coisas que precisam ser enfrentadas pela militância, pelos movimentos negros. Algumas críticas sobre coisas que aconteceram a nível nacional, com os conselhos e tudo mais, mas que ela vê o movimento negro muito no sentido de ter ultrapassado os problemas e ter começado a agir em cima de propostas muito sólidas, né? Também faz uma super crítica aos movimentos negros que estavam em São Paulo, e que ela fala, em São Paulo eles são muito politizados, mas culturalmente não existe uma vivência, uma vivência cultural forte, né? Então, ela vê isso como uma crítica, diz que é muito politizado, muito capaz, assim, mas com um pensamento meio formatado mesmo, meio embranquecido. E, em contraponto, tem os movimentos baianos, que daí eles têm, ao contrário, eles têm um fator cultural muito forte e uma politização menor, né? Assim, enfim. Daí ela fala que, nesse sentido, o Rio estava entre, né? E ele conseguia, os movimentos que estavam no Rio, eles conseguiam fazer um pouco a junção dessas coisas. Acho uma entrevista muito interessante, assim, para olhar toda a produção dela também, que foi andando foi de mãos dadas, assim, com tudo que ela foi vivendo e experimentando. E é uma teórica que militou, ela participou de congresso da ONU, participou de vários eventos internacionais, ela era reconhecida. E, bom, é um pouco isso que eu tinha para dizer, e ela encerra esse texto, essa entrevista de 91, falando o seguinte: me parece que o Brasil tem um papel assim importantíssimo nessa síntese de uma visão africana e de uma visão da diáspora. Porque, veja, nós internalizamos discursos diferentes, do índio e do branco. Não há dúvida que internalizamos. E a coisa que vai sair é uma outra coisa. Porque você não pode negar essa dinâmica dos contatos culturais, das trocas, etc. e tal. Parece-me que, parece-me que nós poderemos levar, inclusive, para a África um tipo de resposta que os africanos ainda não encontraram. Bom, também, também existe uma crítica à essencialização do negro como um representante da cultura africana, né? Também não é isso, assim, só não tão localizados fora da cultura brasileira, né?
Então, nisso eu acho que a gente poderia abrir para debate e perguntas.